Olha, e eu quero falar sobre essa questão do impeachment da Dilma novamente, mas antes eu quero dar uma dica de livros aqui. Frequentemente eu tenho falado com vocês a respeito de livros que eu estou comprando. Alguns são indicações de leitores, como você que está me vendo agora, mas muitos são de indicações de amigos meus, inclusive, que me mandam e-mails, ou a partir de leituras que eu faço de informações e percebo algum título que me interessa. Então, eu mandei buscar esse livro aqui, ó, da Consuelo Diegues. Ela é uma repórter da revista Piauí. Não sei se vocês já leram a Piauí ou se leem, mas eu quero recomendar. É uma revista mensal, bem pretensiosa, aliás, mas às vezes tem ótimas reportagens, né? E essa Consuelo Diegues produziu excelentes reportagens ao longo dos vários anos, né? E esse livro aqui chama-se Bilhões e Lágrimas, a economia brasileira e seus autores. Vocês estão vendo aqui que o foco principal é a economia brasileira. E a partir de autores, eu comprei ontem esse livro aqui, estava lendo, ele tem 340 páginas, e eu comecei a ler ontem, porque me interessou muito uma reportagem sobre o Daniel Dantas, aquele banqueiro do Opportunity, aquele personagem central da Operação Satyagraha. Vocês devem estar lembrados disso aí, né? Aquela barbaridade cometida por aquele delegado espertinho da Polícia Federal, né? Que acabou sendo expulso, inclusive. Que é deputado federal, aí vocês vejam, está em segundo mandato, aí foi na carona do Tiririca. Mas, enfim, li essa reportagem, que conta tudo sobre o Daniel, quase tudo sobre o Daniel Dantas. Não sei porque ela não fala na Operação Satyagraha, inclusive. Mas, enfim, ela passa por cima, passa batido. Mas o restante do material é muito bom. Então, todos contra Daniel Dantas, é o nome da reportagem, né? Mas tem outra, o Sérgio Rosa, o Mundo dos Fundos, né? Aí do pessoal do PT, o Setembro Negro da Sadia, a história da disputa da Varig, né, liquidada por esse governicho Lula, Dilma e do PT. Enfim, está aqui a autora, a Consuelo. Muito bem escrito, além de tudo, muito bem escrito, um texto assim, primoroso, né? Às vezes o pessoal se queixa um pouquinho comigo aqui, de mim, me manda e-mails, você comeu uma letra ali. Comi por digitação, né? Por erro de digitação. Eu às vezes prejudico o conteúdo não a forma, né? Pela velocidade. Eu trabalho com muita velocidade, então, mas não me preocupo tanto assim com o texto, né? Então, mas ela se preocupa, a Consuelo Diegues, né? Excelente livro, viu? Bom, sobre a Dilma, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu conversei ainda há pouco com o jurista gaúcho Fábio Medina Osório, que tem escritórios em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, atua também nas Cortes, em Brasília, e o Fábio queria saber algumas coisas do Fábio Medina Osório, né, sobre essa questão do julgamento que está lá das contas do ano passado, do governo Dilma, do último ano do governo Dilma, que estão em exame no Tribunal de Contas da União. Porque hoje, principalmente, eu já postei aqui várias informações a respeito disso, que há toda uma celeuma causada pela exclusão de posições do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União a respeito dessas contas, no relatório final do ministro Augusto Nardes. Eu publiquei até algumas explicações do Nardes hoje aqui nesse meu site, por que isso aconteceu. Mas, enfim, durante o dia, inclusive, ele deu outras declarações, até refutando conversas da Dilma a respeito esse pessoal do PT acha que pode ganhar tudo no grito, né? Eles estão com um monte de gente na cadeia sendo processado e ainda acha que pode ganhar no grito. Essa história. Enfim, mas o que eu queria saber é o seguinte: caso o Tribunal de Contas da União rejeite as contas da presidente, essas rejeição ou aprovação, de qualquer maneira, tem que ir para o Congresso, né? Vai lá para o Congresso, porque o Congresso precisa homologar ou não, né? Se homologar uma posição de rejeição das contas, o Congresso poderá cassar o mandato da presidente Dilma Rousseff. Essa era a questão principal que eu queria colocar para o Fábio Medina Osório, que é um especialista em improbidade administrativa.
E o que ele me disse? Ele me disse o seguinte, olha, há uma jurisprudência aí, já invocada inclusive pelo presidente da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, que diz que para haver impedimento do presidente, em relação à rejeição das suas contas pelo Tribunal de Contas da União, é preciso que essas contas tenham sido rejeitadas relativamente ao mandato em curso. Bom, a Dilma, essas contas que estão sendo examinadas são do ano passado, do outro mandato, ela está num novo mandato. E foi o que eu disse, inclusive, para o doutor Fábio Medina Osório. Ele me disse, olha, não houve ainda, ou seja, o Supremo Tribunal Federal até agora nunca foi chamado para ver uma situação como essa, porque nunca houve um caso de rejeição de contas de governo anterior em caso de reeleição, porque só houve a reeleição do Fernando Henrique, do Lula e agora dela. Né? E o Fernando Henrique e o Lula não passaram por problemas semelhantes, de modo que o próprio Supremo Tribunal Federal não foi chamado a falar sobre isso, estava falando sobre governos anteriores que tinham um mandato só. O novo presidente já não tinha mais nada a ver com o governo anterior. Então se põe primeiro essa situação. E a segunda situação é saber que tipo de rejeição fará o Tribunal de Contas da União, se é que fará algum tipo de rejeição. Por exemplo, se ele rejeitar de modo que surja aí, então, um caso de crime de improbidade administrativa. Aí vai para o Congresso Nacional. Por que eu estou tão interessado nisso aí? Estou interessado nisso aí pelo seguinte, porque essa é uma das hipóteses, das três que estão mais circulando, em que a presidente seria apeada do governo por impedimento, por crime cometido, e só ela seria impedida. Portanto, assumiria o vice-presidente Michel Temer pelo restante do mandato. Né? Porque os outros dois casos, o outro caso também de impedimento só da Dilma seria, enfim, qualquer crime esse que está aparecendo aí no Lava Jato e que seja submetido à consideração do Congresso num pedido de impeachment. Né? O outro caso, que seria o terceiro, é o da rejeição das contas da campanha do ano passado por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Coisa que eu sinceramente não acredito que vai acontecer, porque o Dias Toffoli, que é o presidente do TSE, é o homem deles, ele senta em cima disso aí, não vai acontecer. Mas digamos que aconteça a rejeição das contas eleitorais do ano passado, da campanha da Dilma, aí nesse caso sim, seria impedido a Dilma e seria impedido também o vice Michel Temer, assumiria o presidente da Câmara por 90 dias para convocar novas eleições. Então, essas são as hipóteses que estão sendo colocadas nesse momento na mesa. Tem outras, claro, muitas, né? Ela pode morrer, pode renunciar, enfim, mas as de impeachment são essas três aí, não tem outra. No momento não está sendo falada. E o mais provável que aconteça, na minha opinião, se acontecer, seria essa da rejeição das pedaladas fiscais, que está em exame no Tribunal de Contas da União. Agora, só para completar, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não estou vendo o povo na rua. E se o povo não for na rua, sinceramente, eu quero dizer para vocês o seguinte, esse Congresso aí não vai votar o impeachment da Dilma. Agora não vai votar. Quando é que o povo vai para a rua? Está sendo chamado agora para o dia 16 de agosto, estão sendo chamadas manifestações gigantes em todas as cidades brasileiras. Falta um mês e pouco para isso aí. Se essas manifestações forem realmente monumentais, como se espera, no dia 16 de agosto, isso pode fazer com que, em seguida vai haver o julgamento no Tribunal de Contas da União, pode fazer com que o Tribunal de Contas da União realmente rejeite as contas e pode fazer com que um Congresso realmente promova o impedimento da presidente. As condições, assim, objetivas, eu diria, para um impedimento estão colocadas. Né? A Dilma pode gritar quanto quiser, fazer essas declarações que ela está fazendo, que fez essa semana, porque o fato concreto é o seguinte, já tem 2 tesoureiros nacionais do PT na cadeia, 4 ex-diretores da Petrobras na cadeia, os maiores empreiteiros do Brasil na cadeia, e toda essa gente está na cadeia, 2 presidentes nacionais do PT na cadeia, e toda essa gente está na cadeia em função dessa organização criminosa em que se transformou o PT. Né?
e em função do acobertamento e condução de todos esses crimes por parte dos governos Lula e Dilma. Essa é que é a grande verdade. A Dilma e o Lula podem gritar quanto quiser, pode convocar as tropas quanto quiser, pode falar mal do Tribunal de Contas e do Sérgio Moro quanto quiser, mas a verdade, seu Fismóvel, é só essa aí. Essa gente está toda já na cadeia. Quem não está na cadeia está em véspera de entrar para a cadeia. De modo que não tem mais por que respeitar essa gente. Não tem mais por que respeitar. Chegou a hora, então, condições objetivas, sim, estão dadas para o impeachment da presidente. O que precisa agora é criar as condições subjetivas. A Dilma e os marxistas que estão junto com ela sabem muito bem, pela dialética da história, né, que com condições objetivas e subjetivas, acabou. Ou não acabou?